Annyeonghaseyo, 여러분. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa sobre carreira, ESG e o mundo melhor com Yoon Jung Kim. Espero que gostem. Muito obrigado, Yoon, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast. Oi, Alex. Eu que agradeço o convite, né? Boa oportunidade para revisitar Bom Retiro. Eu sempre peço para quem vem aqui gravar com a gente fazer um trabalho que deveria ser meu, que é de se auto-apresentar, fazer o 자기소개. É a parte mais constrangedora do programa, falar de si mesmo, mas depois que passar isso, você vai ver que é super fácil, é super leve, passa rápido, tá bom? Então, por favor, faça a sua auto-apresentação para os nossos ouvintes. Tá certo. Meu nome é Kim Yoon-jung, Yoon Jung Kim. Meus amigos me chamam de Yoon, a maioria das vezes, né? Por onde começar? A história é longa, mas de uma forma bastante curta, a gente foca muito no profissional. Então, formalmente, eu fui promotora de justiça por 16 anos. Depois, eu saí para ser executiva de uma empresa de saneamento. Primeiro como compliance officer, depois acumulando diretoria jurídica da maior empresa de saneamento do Brasil. Agora, estou numa fase de transição, que eu estou trabalhando mais como uma conselheira, membro de comitê, consultora, escritora, mentora, palestrante. Estou numa fase de transição novamente, explorando a agenda ESG, que, para quem não sabe, é sobre preocupações socioambientais e de governança corporativa. Nossa, muito obrigado por falar a agenda ESG, porque eu estava treinando toda hora, assim, já sabendo com quem falaria em inglês. ESG, até fácil. Aí depois o problema é explicar o que quer dizer a sigla, né? Estamos falando aqui com a Yoon. Eu fiz uma pesquisa. A minha pesquisa está super breve, exatamente sobre o que você falou, mas foi aquela pesquisa assim, nossa, será que eu escrevo tudo isso que tem aqui, que eu achei, que é muita coisa? Acho que eu vou deixar para a gente ir conversando ao longo do episódio. Então, pessoal, eu nunca faço isso durante a gravação. Já falei, vai ser um episódio muito legal. Eu sempre, depois que eu termino de gravar, eu falo, nossa, foi um episódio super legal que falamos disso. Mas hoje eu já sei que vai ser legal. Olha a expectativa. Não, eu tô trucando assim do tipo, gente, pode jogar a expectativa lá em cima que vai ser um episódio muito interessante. Eu vou ler aqui a apresentação breve sim, e curta pra gente já poder conversar mais à vontade, tá? Yoon Jung Kim nasceu na Coreia e veio para o Brasil aos 11 anos de idade. Formou-se em Direito e foi promotora de Justiça do Estado de São Paulo por mais de 15 anos, até que conheceu a sigla ESG, ou ESG, que quer dizer Environment, Society Governance. Hoje ela faz parte do Mundo ESG, uma plataforma de disseminação da cultura ESG, plataforma essa que ela ajudou a fundar. Você é uma cofundadora do Mundo ESG. É um site, é um perfil? O que ele é exatamente? Hoje a gente trabalha com cross-mídia, de produzir o conteúdo e tentar disseminar em diferentes ambientes, seja LinkedIn, YouTube, próprio Instagram, Facebook, ser acessível, né? Porque é uma agenda que ainda não quebrou a sua bolha. O que eu quero dizer é uma preocupação que deveria atingir a todos, mas ainda está muito restrito ao mundo corporativo e com enfoque no mercado financeiro. Mas já, assim, é uma bolha. O mercado financeiro e corporativo é uma bolha. Mas não é, tipo, a principal bolha. Se você já... Porque todo mundo pensa em como chegar, atingir esse público para transmitir uma questão, sei lá, de ideal, de igualdade racial, de gênero. Então as pessoas ficam, como é que eu paro de falar só com a minha bolha, onde eu sempre já converso, para chegar lá? Mas esse é um assunto que já está lá, na verdade. Se já está lá, assim, no mercado financeiro, no mundo corporativo, e de forma grande, eu acho, pesada, é porque já alcançou, assim, não? Já está popular. O que eu gosto de pensar? Sabe o dado? Dado de jogar tem 1 a 6? Tem 6 lados. Não dá pra gente jogar com dado viciado. Só com o número 6, só com o número 5 ou com alguns números viciados. A sociedade precisa participar. Porque no momento que a gente fala do mundo corporativo e do mundo do mercado financeiro, a gente está falando de grandes empresas. E as grandes empresas são formadas por colaboradores, por investidores, por uma cadeia de consumo, por uma cadeia de fornecedores. São pessoas, né? Todas essas pessoas precisam participar da agenda para entender que o mundo caminha por uma preocupação socioambiental
a ponto de a gente ter que estar alarmado, e nós não estamos, e vai enviesando no sentido de fica bonitinho falar de certas agendas, porque isso valoriza as suas ações, isso faz com que você consiga emitir bonds, debêntures, papéis no mercado financeiro e atrair investimentos a custos mais baixos. Uhum. Mas a custo do quê? Será que esse discurso que a empresa está usando como uma forma de statement é verdadeiro? Será que está praticando? Para saber que uma empresa está praticando o que ela declara, precisa de pessoas fiscalizando, sejam elas próprios colaboradores, para ter uma coerência lógica do que se fala para a porta para dentro e da porta para fora. E ninguém melhor do que os colaboradores para saber se uma empresa pratica seus valores, sua missão, seu propósito. E os consumidores para saber se eu quero dar meu dinheiro para uma determinada empresa, se eu compartilho, compactuo com esses valores e como acionista ou como pequeno investidor que seja, onde eu quero alocar meu dinheiro, ou você como funcionário, onde eu quero alocar meu capital intelectual, minha força de trabalho. Então, assim, é um ecossistema que só vai alcançar esse ideal que nós desejamos se todo mundo participar, se não for mais uma sopa de letrinhas em inglês e todo mundo entender, porque o que menos importa é o acrônimo, mas o valor injetado dentro da gente de que nós estamos lidando com diversos bens findáveis, né? Sociedade, mundo, meio ambiente, e que nós precisamos entender que a gente não é dono disso. A gente precisa deixar para futuras gerações um mundo sustentável, socialmente e ambientalmente falando. Então, se numa cadeia, assim, por exemplo, a empresa já entendeu de que é importante... Você acha que hoje meio que inverteu um pouco a ordem? Empresas já entenderam de que é importante ela não só fabricar um produto, mas se posicionar e mostrar que ela fabrica aquele produto de forma ética, por exemplo, se preocupando com sociedade e ambiente. E agora falta, então, conscientizar as pessoas a darem valor para essas empresas? Exatamente. Porque, como não é um modelo de negócio escalável nesse primeiro momento, tem várias coisas, soluções novas que demandam mais investimento, mas que a longo prazo vai trazer uma perenidade e uma resiliência maior para as empresas que optarem por esse caminho. Mas o início da jornada é mais dura do que você comprar, por exemplo, tecido de um fornecedor chinês que sabe-se lá Deus como ele fabrica esse tecido, poluindo o meio ambiente. Mas a cadeia está dada. Você compra dele, traz, fabrica a sua roupa, tá bonitinho aqui, eu vou conseguir vender a X preço. Para quebrar essa dinâmica já instalada e buscar de uma forma mais sustentável, alguém que use fios assim assado, uma tintura que afeta menos ou que não agride o meio ambiente, enfim, é uma inovação que para sair da inércia te demanda mais. Entendi. Só que a longo prazo é essa empresa que talvez não, porque já tem vários estudos que mostram que ela é mais resiliente. É essa empresa que, sabendo se posicionar no mercado, o consumidor vai querer aportar seu dinheiro, é onde o investidor vai querer aportar seu dinheiro. Então, a gente está falando, por exemplo, na Europa, de mais de 3 trilhões de reais, de dólares, que já tem investimento vinculado a essas métricas que a gente chama de ESG, que você falou aí para os nossos ouvintes. Tá, eu acho que essas 3 siglas vão dominar boa parte aqui da nossa conversa, porque eu tenho muitas dúvidas, né, sobre a praticidade disso, né? Não que seja um cara que adora poluir as coisas, ou, né? Tem um documentário muito legal que eu assisti que chama Seaspiracy, de conspiração no mar, né? E ele mostra lá que, por exemplo, a gente querer salvar o mar deixando de usar um canudo é igual a gente querer combater o desmatamento parando de usar palito de dente, que o grande mal para o oceano, mais do que o canudo que a gente consome, são, por exemplo, a indústria pesqueira que joga fora as redes. Então isso me fez abrir o olho do tipo, quanto as nossas ações do tipo, vou usar um canudo de papel agora realmente faz diferença em relação ao que as grandes empresas deveriam estar se preocupando, né? Mas antes de entrar nesse assunto, porque esse é um assunto que não esteve sempre presente, você teve um outro longo caminho até chegar nele. Ou dá para falar que não, dá para falar que esse assunto sempre esteve presente desde antes de você ser promotora?
Você veio para o Brasil com 11 anos. Essa minha Exato. pesquisa estava certa. Tá certo. Tá. Crescer até os 10 anos na Coreia, né? Você tem muitas memórias da infância lá. Você acha que lá já tinha alguma preocupação com isso ou é uma questão mais atual mesmo? Falar que aos 10 anos tinha preocupação socioambiental, eu estaria mentindo. Lógico. Não, zero. Eu acho que, ao vir para o Brasil, uma preocupação social realmente foi desperto dentro de mim. Tá. Porque logo quando a gente chegou para o Brasil, meus pais tiveram uma oficina de colocar botão. Tá. Fazer casa e colocar botão. E era naquela época do Collor, inflação que chegava a 1000% ao ano. E a gente fazia a terceirização de uma cadeia de produção. E eu lembro que a gente tinha que fazer uma camisa de 5 botões. E uma casa só não tinha um dinheiro que representasse, que seja 1 centavo. Então, você vai lá, faz 5 casas, bota... Assim, a gente ganhava 10 centavos, se muito. E era um processo demorado, porque você tem que separar as peças, dobra, abre, marca, faz as costuras. É um processo que tem periculosidade envolvida, tem uma faca que abre a casa, a agulha que pode furar sua mão. Para ser remunerado com tão pouco dinheiro... E eu, no auge dos meus 11 anos, eu achava aquilo um absurdo, mesmo porque eu trabalhava chorando, tinha vezes que eu não queria. Você trabalhava junto em casa? Sim, eu era muito... Tinha muita destreza, muito rápida. Tá. Tinha vezes que eu adorava, porque recebia elogios dos meus pais. E tinha vezes que eu queria sair na rua, andar de patins, brincar. Criança, né? Tem irmãos? Tenho um irmão. Todo mundo trabalhava junto? Todo mundo trabalhava junto e os coreanos conhecem, né, esse processo. Então, eu tinha que dobrar a camisa no meio e marcar. E era meu irmão de um lado e do outro, brincando, às vezes brigando. E aquilo já me despertou. Eu falei assim, cara, isso tá muito errado, assim, me fere. E óbvio que não com essas palavras, mas feria a minha dignidade ficar lá em pé, trabalhando, meus pais, a gente se matando para ganhar o nada. Então, assim, esse lado social de achar uma certa exploração, ou até mesmo não remuneração adequada, já veio de lá, assim. Desde os meus 11 anos de idade, eu via essa disparidade e eu falava assim, não tá certo isso. E, de uma forma errada, a gente acha que é um trabalho um pouco justo, porque você ganha por quanto você produz, né? Então, quase qualquer acordo, contrato de trabalho, né, você não consegue cobrar exatamente assim, só vou te pagar tanto para você me entregar isso, não importa se você vai demorar 10 dias ou um dia, se você fizer em menos tempo, a vantagem sua, você consegue produzir mais e vai ganhar mais. Mas hoje se paga pelo tempo que a pessoa trabalha, independentemente da eficiência ou não. Só que esse serviço terceirizado é um serviço que você paga exatamente por linha de produção. Então, você quer ganhar, tem que fazer 10, 15, 20, não importa se você está doente, não importa se hoje aconteceu alguma coisa, porque não é por hora trabalhada, né? Por peça que você faz. Isso é cruel. Né? Exatamente. É cruel. Não então, é justo. Assim, o que a gente está vendo hoje, né? Shein, que eu descobri ontem, que na verdade é Shein de inglês, né? Tá. Shopee, o pessoal está comprando muito, está quebrando o varejo. Acho que os nossos patrícios estão sendo afetados também, mas assim, lojas Marisa, Renner, essas grandes marcas também, todo mundo está sendo afetado. Porque o consumidor não se tocou que não dá para você comprar uma blusa de R$50 se a linha de produção respeitou minimamente e remunerou minimamente as pessoas que participaram disso. Mas a gente tem um contraponto que aqui no Brasil a gente não tem o dinheiro para comprar também, né? A gente é um país pobre, de uma certa forma. Saiu o Chris Rock, que ficou mais famoso ainda depois que tomou o tapa do Smith no Oscar. Ele soltou o primeiro show dele, né, após o acontecimento. E ele vai atacando um pouco o politicamente correto, né, digamos assim. E aí ele comenta, por exemplo, de uma marca de calça de yoga que custa não sei quantos dólares, super cara, mas que essa marca não é racista, né? Ele fala assim, porque a marca vende essa questão de que é uma marca que trabalha igualdade racial, diversidade. E ele fala que ele prefere pagar muito menos uma calça racista, porque praticamente o preço da calça já é um certo racismo, porque é muito cara, né? Então é para, digamos assim, branco se sentir mais feliz de que não está sendo racista, mas quando a própria grande massa da comunidade lá não consegue pagar uma calça mais daquele preço para poder ir falar do tipo, estou ajudando a salvar o mundo.
Acho que tem mais essa questão, tem um pouco dessa questão também. Obviamente tem um corte por renda, né? De você não conseguir nem ter acesso a certos produtos. Mas a ideia não é abraçar a árvore, né? A ideia não é virar sindicalista. O que está querendo se dizer é o meio termo. Não é capital por capital. Enquanto a gente viveu o capitalismo, tem que remunerar. E eu estou aqui falando, gosto de coisas boas, gosto de luxo, gosto de conforto. Então, ninguém está aqui com o papo de abraçar a árvore, o papo de sindicalista. Mas você explorar um outro ser, porque você precisa reduzir a margem de custo e para ser mais competente, a custo do quê? Porque essa pessoa vai comprar essa blusa de R$50 que você vai lavar 2 vezes e vai jogar no lixo. E essa pessoa está preocupada para onde vai esse lixo? Alguém hoje se preocupa? Você vai no banheiro, você dá uma descarga, você pensa para onde vai os seus dejetos? Ou a gente descarta nosso lixo? Faz assim, né? Joga ali, vai, no máximo desce no 1S, deixa lá no lixo. A gente se preocupa para onde vão os resíduos sólidos. Então, tem uma despreocupação, uma falta de responsabilidade como uma sociedade, né? No grau evolutivo que nós estamos, no nível que nós avançamos, é uma defasagem absurda, né? Estamos falando de inteligência artificial, de chat GPT, de mandar satélite para a Lua, já tem empresas privadas fazendo isso e, ao mesmo tempo, a gente não sabe nem cuidar do nosso próprio lixo. Acho que pensando bem agora, você me ajudou a fazer uma reflexão que eu não furo, entre aspas, nessa piadinha do Chris Rock. É que a gente tá falando de calça de yoga, né? A gente não tá nem falando de calça normal. Já tá falando de um produto que supostamente é para ser já um produto que não é um bem básico. Acho que a gente acaba já consumindo muito, né? Então, como a gente acaba tendo que comprar muito, 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 e essa conta não vai fechar, porque a gente tem esse desejo de consumo muito, a gente acaba optando por consumir coisas mais baratas para poder comprar mais vezes, talvez, né? Porque se igual... Quantos podem se dar hoje ficar comprando carro toda hora? Igual a gente compra, por exemplo, qualquer coisa numa Daiso da vida, numa loja de R$1,99, né, por exemplo. Talvez você acha que essa... Então, podemos falar assim, que essa, talvez, indignação em relação, como você disse, na parte social, já muito nova, tem uma pequena semente desse mundo ESG, mas que foi para um primeiro caminho para... justiça, para a promotoria? Exatamente, porque começou que eu vim para o Brasil e fiquei ilegal por muito tempo. E tá tudo prescrito, gente, tá? Então, tem mais de 30 anos essa história. Como muitos dos coreanos, né? Chegaram com visto de turismo, venceu e fiquei ilegal. Até ter uma anistia. Na verdade, assim, meu pai conseguiu essa anistia, porque ele ingressou no país um pouco antes. Eu, meu irmão e minha mãe, não. Então, a gente passou por algumas situações mais complicadas por conta disso. Inclusive, nas vésperas de vestibular, não sabia se ia conseguir prestar vestibular ou não. Por conta das dificuldades que a gente enfrenta, quer porque não sabe quais são seus direitos, os deveres, eu tinha muita vontade de me tornar cidadã, de saber não temer, não ter mais medo. Tá. Então, foi primeiro para meu núcleo familiar. Então, eu falei assim, eu quero saber meus direitos, primeiro para defender minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, nossos bens. E depois isso foi com uma vontade assim de por que não o vizinho, por que não a comunidade coreana, por que não os mais fracos e oprimidos, os vulneráveis, né? Então surgiu um pouco essa vontade de seguir o caminho da justiça, onde eu pudesse contribuir para o mundo, né? De uma forma, parece romantizada, clichê, mas era pura e simplesmente retribuir. Porque no fundo, apesar de muita dificuldade, tudo deu muito certo na minha vida, né? Então, consegui estudar em bons colégios, tive boas pessoas me ajudando, fiz uma boa faculdade. Então, eu falei, eu quero retribuir para um país que me acolheu, porque aqui eu escolhi ser brasileira. Então, até me naturalizei. E foi um pouco nessa tônica, nessa questão social. Quem é pobre, sempre a gente, né, dói mais no peito. Então, tive essa parte social mais desperta desde pequena. E a parte ambiental, realmente atuando como promotora de justiça, que o Ministério Público tem diversas atribuições, né? E uma delas também é a proteção do meio ambiente. Mas você imaginava que seria foi fácil virar promotora? Foi só estudar e virar? Olha, fácil não é. Tanto que é muito cobiçado. É um concurso público, é um dos mais difíceis para passar, principalmente no estado de São Paulo, né? Mas a única dificuldade digo assim, única entre aspas, é estudar, ou por ser mulher, ou por ser filha de coreanos.
você tem mais dificuldade ou você está um pouco mais atrás nessa corrida? Olha, o que passa na cabeça dos examinadores, a gente não sabe. O que se tem feito nos concursos públicos em geral é que tem se tornado cada vez mais objetivo para exatamente fugir desses vieses e preconceitos. Uhum. Mas na época que eu prestei concurso público, eu posso te dar um número. Foram mais ou menos 9 mil candidatos na primeira fase, passaram 600 para a segunda fase, uma grande peneira. Segunda fase, você faz uma prova, são várias as provas, mas todas escritas e não identificadas. Tá. Então, quem está corrigindo a prova não sabe se é mulher ou homem, quem é. Mais justo. E passaram 300 pessoas. Eram 200 mulheres e 100 homens. Tá. E a última fase é a da prova oral, que é feito num auditório grande, com diversos examinadores de diferentes matérias. E a fase final, fechado, que é uma entrevista. E passou exatamente o oposto da proporção. Então, dos 90 aprovados, 60 eram homens e 30 eram mulheres. Então, por aí você já vê que houve uma escolha. Mas isso daí é um choque de realidade só depois que sai o resultado? Ou quando tá lá já cada um fazendo a sua oratória, fazendo a sua prova oral, isso não chega a parecer que vai ser um obstáculo? A área jurídica sempre foi muito tradicional, né? Tá. Então, se a gente for ver que até pouco tempo atrás não existia inflexão feminina para falar promotora, só tinha cargo promotor, juiz, não tinha juiz, advogado. Isso está mudando. Isso até pouco tempo atrás? Até pouco tempo atrás. Então, enquanto eu era estagiária, advogada, promotora, não podia despachar com o juiz de calça, tinha que usar saia. E eu presenciei uma advogada tirando a calça porque ela estava com o blazer mais comprido. Eu falei assim. Então, teve muitas mulheres que antecederam a nossa geração que tiveram que se posicionar para mostrar que não é o gênero, a raça, a cor ou qualquer outro tipo de discrimen, né, que vai nos diferenciar enquanto profissionais. Então, assim, senti de alguma forma o fato de ser coreana. Teve perguntas na entrevista. E hoje, essa fase da entrevista, até assim, tem concurso que não permite mais, porque é ali que faz algumas seleções talvez não tão objetivas e eivados de vício, de uma subjetividade, de um enviesamento, de um preconceito de cada um dos examinadores, né? E na hora fazia sentido essa pergunta, assim, quando... Olha, para a época, eu tô falando coisa de 2003, né? Quando eu me tornei promotora. Para a época, não era alarmante. Na época, pediram para fazer exame ginecológico. Hoje, é inquestionável, inimaginável se pedir uma coisa dessa a ponto da autoridade tomar mandato de segurança, porque isso é considerado abusivo. 2003 é 20 anos atrás. Mas aqui, para mim, 2003 foi ontem, né? Já também me dedurando essa idade. 2003 mas o mundo mudou muito. Então, mas acho que em 2003 eu já acharia meio absurdo fazer um pedido desses, não? Mas era aceito e a gente quer entrar, né? Vamos primeiro entrar. Vou questionar. Fui lá fazer Mas isso muda naturalmente ou precisou realmente ter um posicionamento mais firme? Isso foi um processo de construção, exatamente, principalmente das mulheres, né? Que começaram a ingressar, tomar seus espaços e conquistar. Isso. Precisava a mulher chegar lá no topo para depois poder falar que, gente, isso daqui foi errado. E a mudança é lenta. Não adianta a gente espernear, principalmente os mais jovens. A gente vive a era da ansiedade, da angústia, de querer tudo para ontem. Mudança transformacional, assim... Eu tento ter um olhar de não tolerar no sentido de combater, de não me dobrar essas agendas, mas também entender que a sociedade foi assim há milênios de anos. O homem saía para caçar, a mulher ficava dentro de casa. Então, assim, você quer mudar um negócio de milênios numa briga? Então, assim, precisa ter o bom senso de saber por onde você combate, né? Para não ficar enfadonho, para não ficar pedante, para não ficar chato. Precisa ter a razão e não perder a razão, né? Eu acho que é um pouco isso, de uma construção. Porque é um movimento junto. Você não constrói um mundo feminista que pressupõe igualdade entre sexo feminino e masculino, os gêneros, diferente do machismo, e pressupõe a superioridade do gênero masculino. Então, não dá para feminismo também inverter e querer morte aos homens. Nós vamos rasgar sutiãs e calcinhas, vamos queimar tudo. Não!
Então, a gente vai retroceder. Mas o movimento é pendular, né? Você puxa de um lado, puxa do outro, até encontrar o equilíbrio. E com muita paciência, muita conversa, com muita construção e participação masculina. Eu nessa acho agenda. que cada pessoa tem uma certa habilidade para falar. Então, assim, tem gente que tem uma oratória mais conciliadora, que consegue falar com mais pessoas porque não soa tão agressivo, e aí consegue fazer alguma mudança por justamente ter um pouco dessa pegada do tipo, não ter uma rejeição já tão grande. E tem gente que tem essa energia de despertar um pouco mais, talvez, aquela raiva, né? Aquela inconformidade, assim, com a situação, que também é necessário, né? Você precisa ter um pouco é atacar em todas as frentes, talvez. Você precisa também ter uma pessoa que é mais radical para poder, como é que fala? Te tirar um pouco do seu conforto, mas também precisa ter aquela pessoa que sabe conversar melhor, né? Do tipo, já consegue conquistar o direito de ser ouvido, né? É mais ou menos como eu penso, assim, porque, por exemplo, a gente tem um podcast voltado para a comunidade coreana no Brasil. Esse aqui acho que é o 46º ou 7º episódio. Em nenhum momento eu tenho a intenção de ser, sei lá, um porta-voz. Tanto que, na verdade, o destaque é sempre quem vem. Mas vira e mexe eu recebo mensagens, assim, nas redes sociais, de pessoas chateadas com algumas postagens racistas que tem no Instagram. A nossa principal plataforma de comunicação com o nosso ouvinte é o Instagram. Então, no Instagram, o algoritmo ele entrega aquilo que mais gera engajamento, mais gera comentário. A pessoa manda pra gente, vamos lá juntar um exército e xingar o cara, por exemplo, ou então exigir um pedido de desculpas. E eu sempre falo assim, gente, não é o que eu faço, não é o que eu recomendo, não é... Como é que fala? Não é o que eu sei fazer. Tá? Então, eu sempre falo assim, não curte, não compartilha, não engaja, porque é uma máquina, é um algoritmo, é um computador. Não dá ibope, que quanto mais ibope você dá, mais gente vai chegar essa mensagem. Exato. E mais você normaliza. Mas eu não tô querendo também julgar quem quer lá xingar, comentar, desabafar, porque ele não pode também passar tão batido assim, né? Então precisa ter um pouco de tudo. Então temos que atuar em várias frentes, né? Uma reação não deveria tampar outra reação, né? Nesse caso, por exemplo, na promotoria, talvez você entrou e trabalhou muito tempo e agora se sente mais confortável para falar. Como foi o processo? Porque talvez alguém que ainda está na promotoria não tocaria nesse assunto porque ainda está envolvida lá com as pessoas, né? Se sente mais confortável em falar disso? Não, também? Eu não tenho problema em tratar desse assunto, porque foi um ciclo maravilhoso que eu vivi dentro do Ministério Público, né? Você já sabia onde você queria atuar? Entrando na promotoria? Olha, eu ingressei no Ministério Público, eu tinha 23 anos. Tá. Então, assim, obrigado pessoas que me deixaram entrar. Mas foi uma grande escola para mim. O que não faltou era a vontade de aprender, de me qualificar e aberta humildemente a aprender. Mas eu aprendi a ser promotora de justiça sendo. O que eu não tinha era, assim, aquela coisa de... Muita gente também entra no Ministério Público depois de estudar, viver na casa dos pais, tem uma vivência. Isso eu não era, porque comecei a trabalhar com 11 anos de idade, meus pais tiveram diferentes comércios, negócios. Eu falo que eu abri CNPJs e fali CNPJs, isso traz uma bagagem, né? Você sabe se colocar no lugar do outro, você sabe o que acontece no comércio. Então, eu não era uma menina, vou falar menina, 23 anos, muito nova, inocente, ingênua. Eu era vivida, mas enquanto promotora, a gente aprende sendo. E eu fui muito feliz. Primeiro concurso eu prestei, fui passando, entrei. Eu confesso que inicialmente eu sempre pensava em ser mais juíza do que promotora, mas a gente não necessariamente escolhe. O Ministério Público me escolheu e meu irmão sempre falava assim, nossa, você tem que ser promotora, porque o que você é boa de me dedurar pra mamãe, então você já nasceu assim, né, com essa natureza íncita dentro de você. Mas, de fato, acho que foi uma carreira muito... que encaixou comigo. Porque eu tenho esse inconformismo, eu sou uma pessoa muito ativa, curiosa, gosto de ir atrás, né? Juiz é uma figura um pouco mais serena, imparcial, que recebe evidências das partes, fato das partes. Não vai além, ainda que saiba. Eu não consigo, assim. Já a minha natureza intensa, curiosa,
desse sentimento de justiça que me guia, assim, caiu como uma luva para quem queria trabalhar, queria ajudar as pessoas. Então, foram 16 anos maravilhosos, mas sabe quando você olha assim, será que eu vou fazer isso por mais 20, mais 30? Eu pensava, não consigo me imaginar, não consigo me ver mais feliz. Poderia ficar lá um pouco mais serena, talvez, um pouco mais conforme. Tendência é você subir ao longo da carreira, trabalhar um pouco mais assim, sem julgamento nenhum. Acho que é natural a gente fazer diminuir um pouco o ritmo, não tem problema nenhum. Mas eu não me via desse jeito. E também, paralelamente à minha convivência no Ministério Público, me abriu um caminho diferente. Primeiro que eu fui para a Coreia, fazia 22 anos desde que eu tinha saído da Coreia, que eu não tinha voltado. Ah, você não tinha ido nenhuma vez? Não tinha. Minha família não tinha muito conforto material para a gente poder viajar, tudo. Mas eu fui a convite do Ministério das Relações Internacionais da Coreia do Sul participar da 14ª edição do Future Leader Conference, que muita gente vai. E aquilo foi transformador, né? Porque eu saí da Coreia do Sul pelo aeroporto de Kimpo-Gwan. Aeroporto de Kimpo, que hoje é voo doméstico. É como se fosse Congonhas. Congonhas, exatamente. Mas é a partir de lá que eu saí. O aeroporto internacional de Incheon nem sequer existia. Eu pisei no aeroporto, comecei a chorar de emoção, porque... Foi sozinha? Fui sozinha. Foi muito emocionante ver como meu pai prosperou, o meu lar, do não reconhecível, mas ainda assim familiar, né? E um orgulho absurdo de quanto o país cresceu, nunca pensei, né? Mas a Coreia estava nessa questão de ainda querer saber onde chegou e do jeito que a cultura, a culinária, o próprio país é conhecido hoje, ninguém imaginava, né? Eu até tinha certa vergonha de ir para a escola cheirando kimchi, porque o pessoal julgava, esse preconceito todo ainda julga, né? Então, enquanto a gente quer ser mais um, como adolescente, a gente não quer se destacar, a gente só quer ser mais um. Quer ser invisível. E como ser invisível assim no meio dos brasileiros, né? Então, essa crise de identidade que a gente conversava e que muitos passam, obviamente que eu passei. E foi no Ministério Público que eu curei isso. No sentido de, ali realmente me senti acolhida. Ali eu tinha meus iguais, ali tinha pessoas para me defender. Isso aqui parece que é um meio tão, digamos assim, sei lá, elitizado, machista, a imagem que passa, né? Os senhores de cabelo branco julgando os outros, né? Tem isso, sim, né? E não tô julgando. É tradicionalmente uma instituição elitizada, não só o Ministério, como a Justiça, como um todo, né? É um dos poderes. Mas no ponto que você passa do concurso público, parece que abre uma porta, de fato abre uma porta, e você passa a ser a família, eles querem te cuidar. Foi uma instituição assim, que me acolheu demais, onde eu fiz meus melhores amigos que eu carrego para a vida. Assim, eu só tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e minha mãe, mais ninguém no Brasil. Mas eu tenho minhas irmãs, meus irmãos do Ministério Público, que, apesar de já ter saído da carreira faz 4 anos, é com eles que eu convivo, é com eles que eu divido meus anseios, minhas angústias, é com eles que eu falo do futuro do país. Então, assim, eu fui forjada na escola do Ministério Público e eu não estou aqui para falar que é uma instituição perfeita. Não é, tem lá suas mazelas, seus problemas, seus excessos, como qualquer outra organização. Mas são pessoas muito benquistas, são pessoas muito bem intencionadas, que lá atrás dedicaram a vida para estudar, passar no concurso, e até hoje tentam fazer o melhor para ver a sociedade mais igualitária, mais justa. Podem errar? Todos nós estamos sujeitos a erros. Se excedem, um ou outro se excede, mas assim, eu posso te garantir, com 16 anos de convivência, que a grande maioria absoluta, são pessoas boas que querem entregar o melhor trabalho. Isso eu não tenho dúvidas. Quando eu digo assim, parece ser quando eu falo que parece ser uma classe elitizada, homem, não é nem questão de ser bem intencionados ou não. Eu acredito que quem opta para o caminho da justiça, porque tem no mínimo um pouco desse senso de querer justiça. Mas é de não... Sabe, quando você se sente muito diferente, de repente eu fico imaginando como seria um choque do tipo até um happy hour, né? O que vocês estão acostumados, como eram os nossos happy hour, e depois começar a frequentar um happy hour
justamente dessa elite, porque não é, eu acredito, né, eu espero que você possa me corrigir se estiver errado, que não foi, você entrar lá não foi da noite pro dia em termos de estudo, mas foi a partir assim, foi aprovado. Sim, agora já exatamente. entrou. Você não teve aquele processo de né, aclimatação, né, por exemplo. Não, né? é choque mesmo. Um belo dia, o procurador-geral fala seu nome e fala assim, pô, agora eu sou promotora. Até ontem... Agora eu tenho que agir como uma promotora. Era aspirante A, não sou mais. E, de fato, assim, eu... Teve uma mobilidade social, eu ascendi socialmente, né? Então, eu sou de uma família simples, de pais que não fizeram faculdade, né? Da minha família toda, eu e minha irmã fomos os primeiros a fazer faculdade. Então, assim, isso é transformacional. E, bem ou mal, eu acabei sempre convivendo com um povo mais elitizado, porque eu estudei no colégio bom com bolsas e o pai das minhas amigas gostavam de mim, queriam perto. Então, assim, ao mesmo tempo que eu morava no Bom Retiro, num apartamento super simples, que eu tinha vergonha, eu frequentava rodas de gente, filho de banqueiros, andava de helicóptero. Então, assim, sempre tive isso. E aí, isso era por conta de bondade, generosidade de pai dos meus amigos que abriam portas para isso, e passou a ser por um mérito meu de conviver com essas pessoas, né? E aí, você chegou da Coreia para participar do Future Leader Conference, já sabendo o que era? Eu conversei com várias pessoas que participaram, eu sempre brinco. Então você é um futuro líder coreano, então... O que eu achei de interessante é que a Coreia do Sul é um país que sabe onde quer chegar. Então, eles não estão convidando 100 pessoas pagando passagem em um hotel à toa. Eles querem ouvir o que está acontecendo no mundo. Então, isso é muito interessante, os debates, os fóruns. Para mim, foi muito desafiador, porque eu fui convidada para ser keynote speaker lá para falar, e eu ia dividir painel com o cara do Harvard. Já fiquei com síndrome de vira-lata da América do Sul, né? Falando português. Falei, e agora, né? E é para a gente parar de ser em relação aos coreanos da Coreia, aos coreanos norte-americanos, canadenses. A gente é fenomenal aqui no Brasil. Por quê? A gente faz tudo o que eles precisam fazer com menos recurso, num país mais, supostamente, com uma segurança pública mais perigosa, né? Pessoas que foram para lá eram intelectualmente mais privilegiados ou com mais dinheiro. A gente veio aqui e nós prosperamos com menos recurso. A gente tem que se orgulhar disso. E parar de ter esse síndrome de vira-lata. Ou síndrome do impostor, que era um pouco do que eu tinha na época. E foi um divisor de águas, porque eu percebi que coisas que eu tinha para dizer interessavam as pessoas. E foi super bom o quadro, fui super elogiada. Você escolheu o tema ou eles te deram um tema? Eles deram um tema. Você lembra qual que era? Era como influenciar, né? Como sendo coreano, influenciar a sociedade em nossa volta. E meu tema foi mais ou menos assim, dizer, quando uma pessoa pensa em coreano, da sua convivência, ele não vai pensar no Kim Jong-un, ele não vai pensar nas pessoas, no Ban Ki-moon, que era secretário da ONU na época. Não vão pensar nessas pessoas, vão pensar em você. E aí vão te julgar, e vão julgar a partir de você, a comunidade coreana daqui e do mundo e da Coreia, a partir das suas atitudes. Então, você ser um bom profissional, você ser uma pessoa disciplinada, pontual, gentil, empático, que contribui e transforma o mundo à sua volta, que seja de uma única pessoa. Isso te faz a diferença. Em novembro do ano passado, a humanidade completou 8 bilhões de pessoas. E você está aqui, nós estamos aqui. Qual é o nosso diferencial? O que te faz diferente do resto? Se não é a forma que a gente toca e marca as pessoas que estão no nosso convívio. Então, foi um pouco nesse sentido a minha fala. Mas o que, assim, os verdadeiros influencers, digamos assim, não são as celebridades, são as pessoas que você encontra no dia a dia. Então, você acaba sendo muito mais impactante na sua roda social do que uma celebridade, mais ou menos, né? Exatamente. Muito legal. E aí, eu acho que todo coreano que tem pais que fazem comércio já cogitaram meio que, mesmo que seja por um minuto, ir para essa área do direito ao ver os pais sofrerem alguma injustiça, principalmente por fiscalização, por uma autoridade, né? Porque como a gente sempre cresceu meio que com medo de achar que está fazendo alguma coisa errada, né? Você lembra de alguma situação assim que talvez tenha passado na infância, que do tipo você chegou a pensar, e se naquela época eu já fosse promotora? Com certeza. Tanto que me levou para esse caminho, né? O Brasil é um país
de ambiente regulatório muito difícil. Tá. São diversas as leis que mudam constantemente, legislação... Antiga... E principalmente a legislação tributária, né? O Brasil é uma federação atípica, no sentido de não é igual aos Estados Unidos, que cada estado é de um jeito, porque a maioria das nossas leis são federais. Então, Código Penal é federal, Código Civil é federal, as grandes leis que regulam a nossa vida é federal. Só que, por exemplo, o tributário não. Tanto que tem tributo estadual, municipal. Então, eu lembro de alguns episódios de visita de auditores, de fiscais, dessa parte, realmente no sentido de achacar, de pedir suborno, né? Obviamente. E também questões policiais também. Não foram poucas as situações. E a gente se coloca num momento de... É uma coisa que motivou a ir para esse lado? Sim, com certeza. E hoje eu sabendo, né? Fui promotora criminal por muito tempo. Muitas dessas pessoas que vieram se identificar como autoridade sequer eram, né? Principalmente Polícia Civil, que a gente sabe que tem par de gente ali que, na verdade, são criminosos, travestidos de supostos investigadores, enfim, que vão lá achacar dinheiro, às vezes em nome da autoridade ou em nome próprio, enfim. Mas é uma pena a gente viver com medo, sem saber se defender. Então, isso realmente foi um grande móvel da minha vida, em querer me tornar alguém que conseguisse defender a família. Porque eu fico imaginando assim, muitas vezes a pessoa estava até só fazendo o trabalho dela, né? E a gente sabe que a gente estava fazendo alguma coisa errada ou que poderia estar fazendo, então já cria aquele medo de tentar resolver da melhor não, da maneira mais rápida possível, né? Menos dolorosa. Menos dolorosa. Ou não, né? Porque você vai acabar criando um monstro. Porque eu lembro, assim, de uma cena muito... Eu acho que foi uma das primeiras cenas que eu tive, assim, em relação a ver meus pais com um policial. Pra você ter uma ideia. A gente tava voltando de uma viagem e o meu irmão tava dirigindo, meu pai e minha mãe dormindo no banco de trás, que a gente tava voltando da viagem, eu no banco da frente lá, e o meu irmão pisou, né? Na estrada. E aí a polícia parou a gente. E a polícia parou, o que a polícia parou, meu pai ainda não tinha acordado, eu tava dormindo ainda. Aí o policial chegou na janela, pediu lá a habilitação. O meu irmão passou a habilitação. Ele pegou a habilitação e foi lá pro fundo atuar, fazer a multa. Aí meu pai acordou nessa hora e falou assim: o que tá acontecendo, né? Tá tomando multa aí porque a gente tava correndo, né? Aí ele desceu do carro. E aí eu virei, né? Fiquei olhando assim pra trás. Acho que eu tinha uns 12 anos na época. E aí meu irmão tinha 19. E aí o policial só chegou lá, o meu pai chegou no policial, pegou da mão dele o documento, deixou o dinheiro, entrou no carro e falou: pode ir embora. E eu olhando pra trás, assim, o policial com aquela cara assim do tipo: o que tá acontecendo, né? E aí, durante vários tempos, eu ficava julgando assim, do tipo, se esse foi um bom ou um mau policial. Né? Ele tava fazendo o trabalho dele, né? E ele poderia até prendido meu pai na hora por estar subornando, né? Mas acho que meu pai foi tão cara de pau, sabe quando a pessoa vai assim como se fosse uma coisa tão natural que ele ficou até sem reação na hora. E na cabeça do meu pai foi assim, acho que ele viveu a vida inteira aqui fazendo comércio, fazendo oficina de costura e sendo parado por polícia, achava que era normal, né? Só pagar. E aí a gente acaba julgando alguém que estava só fazendo o trabalho. Né, o policial que estava só fazendo o trabalho dele, ele estava fazendo a parte dele que é dar multa. E aí na nossa cabeça, assim, com certeza ele parou só para multar a gente. Então, quando tava o Haddad, né, que virou Haddad aqui em São Paulo, botando um monte de radar e botando todo mundo, e a gente culpando ele por causa dos radares. Mas a culpa é nossa, a gente que tá passando excesso de velocidade, não. Então, esse policial, ele não estava só trabalhando, ele se deixou corromper. Então, sim. Vamos voltar, vamos colocar assim, tem que dar nome aos bois, né? Não, ele não pediu nada, não teve atitude positiva de pedir, de tomar a atitude inicial. Tava lá fazendo certo, mas ele se corrompeu. Então, crime. Praticou corrupção. Seu pai, corrupção ativa, ele corrupção passiva. Era muito normalizado, né? Mas eu acho que nesse aspecto em especial, esses cafezinhos, tudo, o Brasil melhorou bastante. O mundo, né? O mundo como um todo e Brasil melhorou bastante nesse aspecto. Hoje, eu acho que as pessoas pensam duas vezes fazer algo assim. Mas é por causa do medo, hoje há
mais do que antigamente uma punição e é mais fácil punir e julgar esses casos? Ou porque você acha que houve uma conscientização? Ou porque para o policial realmente esse cafezinho hoje não é uma coisa que vai fazer a diferença no seu dia? Olha, esse cafezinho pro policial faz diferença. Faz muita diferença. Porque o policial ganha mal, o que não justifica ele aceitar, tá? Eu acho que foi um movimento, uma conjectura de fatores. De fato, uma evolução, né? No sentido de estar errado, como que a gente fica xingando que deputado XYZ, senador fez aquilo, se a gente, no nosso dia a dia, a gente comete pequenas infrações que é corrupção. Furar um farol vermelho, não pagar uma multa, molhar a mão do policial, não deixa de ser recriminável. Tanto quanto. Então, acho que houve uma melhora no sentido dessa percepção de que isso é errado. Uma conscientização. Exatamente, né? Mesma coisa, cinto de segurança. Quando a gente era criança, era natural, andava... Eu lembro que meu pai tinha um Uno, entrava 10 negros lá e a gente andava, imagina, cinto de segurança. Hoje, ninguém nem pensa. Então, houve questão... legal também de um recrudescimento, né? De uma lei mais dura. Para depois criar conscientização. É uma evolução mesmo da sociedade. Precisa, né? Como a gente está falando, às vezes precisa ser um pouco mais forte para depois vir a consciência, ou às vezes você consegue já automaticamente... Porque hoje você nem vê direito campanhas de use o cinto de segurança, porque já é uma coisa tão natural, né? Se você pensar 20, 30 anos atrás, tinha várias propagandas do carro batendo, as pessoas de dentro voando, porque era necessário fazer esse choque, né? Exatamente. Em algum momento a gente aprende, né? Pela força da repetição. Mas o ser humano é isso, é averso a mudanças, ao novo. Mas é necessário transformar, sob pena de a gente perecer. Dentro da promotoria, teve... eu já tinha perguntado se você já sabia em qual área gostaria de entrar, mas que você já disse que entrou e foi aprendendo lá dentro a ser promotora, Isso. né? Mas você ficou mais tempo atuando em qual área dentro da promotoria? A área que eu terminei a minha jornada foi na área de crimes econômicos. Então, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, combate a cartel, recuperação de ativos. E foi aí que surge um pouco dessa abertura para o mundo corporativo. Tem uma técnica específica que é follow the money, né? Você vai pegando o trace, assim, o dinheiro. O rastro do dinheiro. O rastro do dinheiro para saber, fazendo o caminho de volta, para saber de onde vem, se esse dinheiro é de caixa 2, se esse dinheiro passou por alguma situação de lavagem. Então, foi aí que eu abri o mundo corporativo, porque, assim, minha experiência como gestora foi de gestora de loja de confecção, do Bom Retiro. Chegamos a ter loja de rua em Pinheiros, restaurante em Liberdade, coisas pequenas, que te traz uma noção da vida, mas nada comparado a grandes empresas, onde eu cheguei a atuar como diretora, que é outro mundo, né? É como se fosse... Dá para fazer um paralelo, tipo, de site... que contrata hacker para cuidar da sua segurança. Vamos pegar o especialista em fraudar ou descobrir onde tem a fraude para poder ver... quando uma empresa, por exemplo, então resolve contratar uma ex-promotora, é porque ela desconfia que a empresa possa estar tendo alguns desvios, então essa pessoa vai saber melhor onde encontrar isso, ou é mais uma questão de realmente uma orientação do tipo, isso aqui não pode porque isso aqui é errado? Na verdade, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de gestão de riscos. Então, qualquer empresa está diante de situações diversas de riscos, desde integridade ética até riscos financeiros, de fraude, pode ser interna, né? Tem fuga de capital, pode acontecer de diversas formas. Então, o conhecimento ali foi bem multidisciplinar, transversal. Tanto sob ponto de vista de não compactuar com práticas ilegais, porque hoje a gente fala de governança corporativa, de, acima de tudo, agir com ética no business, não business as usual, como era, até você prevenir, né, que não se faça coisas erradas. Porque hoje, mais do que nunca, se uma empresa não segue boas práticas de governança corporativa, os bancos não emprestam dinheiro, simples assim. Mas o banco sabe se a empresa segue boas práticas de governança corporativa? Existe uma coisa chamada due diligence para você emprestar dinheiro. Então, fora a formulário de referência toda, o banco não fatura bilhões e bilhões emprestando dinheiro à toa, concorda?
Então, eles olham profundamente, porque tem uma questão reputacional. Não basta ser bom pagador. Não basta ser bom pagador. Hoje, a agenda, tão somente econômico-financeira, não se sustenta mais. Porque imagina você dono de um grande banco e diz que você emprestou 1 bilhão para um determinado business, um determinado fundo, e começa a surgir lá que tem exploração de mão de obra análoga à escravidão, que está poluindo o ambiente, está cortando árvore. É reputacional. E isso é o imponderável. Enquanto você fala, a cadeia de suprimento é assim, assado, gasto tanto para meu EBITDA subir tanto, meu faturamento ser X, números, Excel, bottom line, ali fácil, no demonstrativo financeiro, tem o imaterial, tem o imponderável, que é o reputacional. Hoje, não sei se vocês acompanharam, falou-se lá das lojas americanas, veio o escândalo do risco do sacado, que as DFs não estavam consistentes, que os controladores, ali não são controladores, mas são acionistas de referência, são os 3G lá da Ambev, que são os mesmos acionistas, e veio fake news de que também na Ambev teria inconsistência contábil. Foi assim, algumas horas. E era uma notícia plantada, supostamente por um concorrente, inverídica. Muita gente ficou com a primeira notícia inverídica. E o risco que isso pode causar? Isso é fuga de capital, isso é levantamento, é gente que para de consumir, é gente que para de investir. Então, hoje, no mundo atualizado, conectado, hiperconectado, complexo que a gente vive, com o Web3, que as pessoas alimentam e não só absorvem, todo mundo é ativista. É uma política de cancelamento em larga escala. A gente está aqui produzindo conteúdo. Olha isso. Uhum. Qual alcance isso vai ter? Como você é interpretada? Como você vai ser? A gente não tem controle algum sobre o conteúdo. E um mal feito, que seria uma notícia inverídica, não há direito de resposta nenhuma que consiga proporcionar de forma statu-quoante, voltar aquilo, porque muita gente não vai ver essa segunda notícia. O mal já está feito. Por isso, essa importância do compliance numa corporação, grandes empresas, porque ela é a guardiã da reputação da empresa. É que assim, teve uma grande rede de supermercado que eu falo assim, esse pessoal tem a melhor equipe de gerenciamento de... Gestão de risco, gestão de risco, gestão de crise. Que é uma grande rede de supermercado que teve... Tudo começou quando uma cachorrinha foi morta no estacionamento. Aí depois teve um funcionário que morreu dentro do... Cliente. Depois teve cliente. E aí, a propaganda que você percebe, assim, né? Que eu não sei se isso é algo cultural da empresa em termos globais, porque é uma grande rede, ou se foi só local aqui no Brasil. Mas aí você vê que depois todo o movimento que essa empresa fez, né? Isso até por pessoas que eu conheço, que já trabalharam ou conhecem lá, eles acabaram até conseguindo virar... O objetivo deles virou o quê depois de tudo isso? Ser o supermercado que tenha a maior variedade e opções de produtos orgânicos. Sabe? Aí eu até comentei assim, mas aí já tá errado, porque se é maior não é mais orgânico, né? Porque aí você precisa trazer todos os gastos de transporte. O orgânico, o que justifica justamente o ser o orgânico, os pequenos produtores locais, né? Então não faz sentido uma coisa com a outra. Foi escalável, escalável. Escalar. Então já não... Aí você percebe que eu acho que eles estão pagando a assessoria, mas ouvindo só metade do que o assessor tá falando, tipo, até que me interessa, eu vou seguir. E aí não, como é que fala? E é uma rede de supermercado que você não imagina que vai fechar, que vai falir. Por isso que eu fico imaginando quanto vai no Instagram, né, numa postagem dessa empresa, você vê lá todo mundo raivoso, todo mundo reclamando, né, como se tentando fazer um cancelamento. Mas o cancelamento não precisa chegar num ponto de fechar, impactar. Mas, assim, eles sentiram. Teve que mudar a mentalidade a ponto de querer ser orgânico, por exemplo. Trabalhar isso. Então, assim, o foco pode não ter sido esse, mas um escândalo desses que resulta na morte de pessoas dentro da unidade é algo para se pensar. Então, assim, essa forma truculenta de abordagem em caso de furto... É muito corriqueiro. O de suspeita é muito corriqueiro. Então, assim, estão revendo. Toda a crise é uma oportunidade também.
Então, a depender da gestão de crise, de uma equipe boa, de fato, tem gente que faz do limão uma limonada. Pegar e... Mas nunca é algo tranquilo dentro de uma empresa. É que, mas desde o caso da cachorrinha até esses últimos casos, de uma certa forma, a culpa sempre ficou em quem? No terceirizado. Ah, foi o terceirizado que matou a cachorrinha, foi o terceirizado que não soube abordar o suspeito, que na verdade nem era um suspeito, na verdade. Então, de uma certa forma, são situações diferentes, mas o erro é o mesmo. É a má escolha do terceirizado, ou talvez a má condição do trabalho do terceirizado. Aliás, por que uma empresa tão grande como essa usa um terceirizado? Não é atividade fim, então acho que esse outsourcing, esse tipo de terceirização é válida, não é... É válida justamente para cortar custos. Então, são escolhas, modelos de negócio. Se é melhor ou pior, eu não vou entrar no mérito da questão. Tá. Eu acho que assim, uma coisa que não dá para admitir é terceirizar o core business, porque aí já é deturpar a terceirização. Digamos que era serviço de segurança, pode terceirizar. Só que fato de terceirizar não te isenta da responsabilidade de toda a cadeia. Exato. Então, assim, não me venha com esse papo, era terceirizado. Assim, para mim, é uma das piores respostas, que foi um pouco o caminho do que as viniculturas lá, as cooperativas do Rio Grande do Sul foram e não foram felizes, não foram bem aceitas. Hoje em dia, é como se você fosse um grande onipresença. Se você é dono do seu negócio, você tem que saber do começo ao fim, terceirizado não, o que está acontecendo dentro do seu business. O que aconteceu com as vinícolas não foi muito bem aceito, mas se você for pegar, é muito desproporcional a reação pública. Não sei se é porque as pessoas... Eu acredito que as pessoas usam mais roupa do que bebem vinho. Mas é muito desproporcional se você for comparar quando tinha as forças-tarefas e muito trabalho em cima das questões das confecções e a mão de obra terceirizada das oficinas de costura. Né? Porque hoje, né, quando teve esse escândalo das vinícolas, começou a se questionar, mas o que é trabalho escravo? Né? Isso pode se entrar como trabalho escravo, mas na época das confecções não era matéria no jornal mostrando lá a criança chorando, não sei o quê, e vamos, não digo nem sensacionalizar, mas vamos mostrar, nós sofremos muito na comunidade coreana em relação a isso. Não estou falando que nós éramos 100% inocentes, né? Mas nunca se teve naquela época a discussão de que, eu acho, pelo menos, né, vindo do ponto de vista de uma confecção. Eu não vi a discussão se os critérios para qualificar um trabalho escravo ou não são válidos, eram atualizados, eram pertinentes para aquela situação. E agora, nessa questão das vinícolas, eu vejo um discurso indo para esse lado. Será que não precisamos atualizar as nossas leis, os critérios de fiscalização? Você acha que é porque talvez as vinícolas, o vinho é um produto talvez mais branco e a gente, como confecção, como asiática, era muito mais fácil de julgar como se fosse o Made in China, por exemplo? Olha, bem complicada as suas colocações no sentido de analisar, eu não quero causar nenhuma injustiça. Mas acho que o grande erro do ser humano é achar que o outro é mais enviesado, né? Eu sou neutro, o outro que é o enviesado. Tá. Não sei hoje, não acompanhei mais de perto, porque a gente tem uma memória de 15 minutos, né? Os desdobramentos da repercussão do Rio Grande do Sul. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eu vi, que ali acontecia uma exploração de mão de obra em situações totalmente desumanas, né? Assim como a gente sabe que as confecções coreanas aqui também utilizavam-se de mãos de obras super mal pagas. Não dá para negar. Porque é uma fast fashion, é confecção de roupas de margem de custo mais baixo. Eu estava imersa nesse mundo, então sei como funciona. Agora, será que houve algum tipo de preconceito ou os coreanos processados não tiveram capacidade de exercer totalmente seu contraditório, a defesa de forma plena, tiveram condição de contratar melhores advogados? Pode ser que sim. Eu também não duvido que na cabeça de A, B ou C, de X profissional especificamente, não tenha rolado um preconceito. Porque cada um dos juristas, dos operadores do direito, carregam dentro de si seus valores, suas vivências. E, de repente, tem um lá que fala, nossa, esse coreano aí explorando o outro. Coreano é visto, os asiáticos em geral, né? É visto como um povo que prospera.
né? Independentemente de qual nível veio. Então, ninguém quer saber a dificuldade que nós passamos. Eles querem saber que a gente prosperou, que a gente é patrão, a gente tem negócios. Coisa que não acontece, por exemplo, com peruanos, com bolivianos, que já vêm numa outra situação mais precária. São pessoas que... Mais vulnerabilidade. Que não dá para negar. Que, em comparação à comunidade coreana, eles estão anos-luz para trás, numa situação muito mais precária, vulnerável. Até pelo que eu convivi, das oficinas que eu vi, algumas pessoas que eu vi, aí eu, por favor, não me entendam mal, tá? Não estou julgando o povo, não estou sendo preconceituosa. Mas eu presenciei muita gente sem asepsia. Eles não se lavavam, não se limpavam. A oficina era porca, era suja. Não sei se é da cultura ou pelo fato realmente de não ter tempo. Mas eu não vi coreanos assim. Quando a gente trabalhava com oficina de costura, nós éramos limpos. Mas então, você tinha 11 anos trabalhando. Né? E quer saber? Era a exploração de mão de Exato. obra infantil. Sim, Mas tem uma parcimônia, porque os orientais são vistos aí, aqui no Brasil, né? Como inteligentes, como corretos. Todos nós somos? Óbvio que não. Então, é um privilégio que a gente tem. É um nesse privilégio, sentido. porque a gente sofre um preconceito. Esse julgamento. Ó, tem os dois lados. Tem todo um lado de um preconceito recreativo, de zoar sotaque, roupa, estereotipar, é assim, assado. Isso é preconceito. Uhum. Se esse preconceito vai resultar em algo positivo ou negativo, não importa. O que eu tô querendo dizer é, os asiáticos sofrem preconceito. Uhum. De achar que é assim o assado, sem saber. Pô, coreano, tem 52 milhões de coreanos. Como você quer me colocar numa caixinha? Então, só por isso já é um preconceito. Uhum. Agora, a partir desse preconceito, fala assim, esse cara vai roubar minha vaga na FUVEST, porque os coreanos são inteligentes. Poxa, é um enviesamento, é um preconceito que te levou a um julgamento positivo de achar que eu sou inteligente. Mas posso não ser. Uhum. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Então, a gente goza de um... Mas pelo que é enviesado, né? Então, os juízes são promotores, são pessoas... Sim, que carregam isso. Carregam essa bagagem e que não vai ser da noite pro dia que ele vai deixar. Mas isso também não é também uma desculpa pra gente também se acomodar e Sim. aceitar também. Mas aí aconteceu um caso aqui, outro caso aqui, virou uma febre. Quando se descobriu que existia esse nicho, vamos dizer assim, de coreanos que fazem confecção e usam mão de obra, de bolivianos, peruanos, e os bolivianos estão vivendo num bairro ruim, casa suja, criança suja, não vai para a escola. São povo que culturalmente bebe muito, exercem muita violência doméstica, são homens que batem muito nas mulheres, que eu tenho de muitas mulheres estrangeiras. Então, foi um ecossistema perfeito para acontecer esse tipo de julgamento talvez desfavorável, não sei. Mas fatos, a gente errou muito. Mas, eu me coloco no junto. Então, mas sabe por que a questão que me incomodava na época, porque, por exemplo, eu acompanhava as notícias, e aí você via uma oficina que foi estourada em Americana. Não é mais aqui no Bom Retiro, não é aqui nos bairros periféricos, aqui foi em Americana, não foi a confecção de um coreano. Sabe? Ou seja, não era um problema exclusivamente nosso. Mas ancorou, né? Então, era muito fácil para uma grande empresa de magazine terceirizar a culpa, igual esse grande rede de supermercado também terceirizou. Eles sabem que quando estão contratando e pagando tal preço, e na verdade exigindo tal preço, porque eles que falam que, se você não fizer por abaixo de 2,50 a peça, eu não vou fazer, não vou fechar. Quem tem o dinheiro de poder fazer a negociação, a gente é obrigado a aceitar, entre aspas. Não tem bonzinho nessa história, Exato. né? Só uma cadeia cruel. Só que é muito mais fácil. Vamos incriminar quem? E o lado mais fraco estourou mais próximo também. Não tô falando que tem inocentes ou bonzinhos na história. Não tem nenhum inocente bonzinho. Todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, eu acho. E foi um despertar, né? Sim, precisamos nos despertar. E aí, eu vi uma entrevista sua que me tocou bastante, que você falando assim, que você enxergou que na promotoria você tem uma forma de tentar melhorar o mundo através um pouco da repreensão, né? Através de uma certa forma do medo, né? E aí você quis talvez ampliar um pouco mais e ir para um outro caminho, por isso que você acabou entrando e se apaixonando pelas 3 letras ESG, né? Porque é uma outra forma de mostrar que dá para ganhar
sendo correto, né? Que não precisa ser um martírio, um sacrifício, você ser conscientemente correto ambientalmente, socialmente, de forma governamental, e que isso pode ser lucrativo, né? E isso daí eu falei, nossa, o mundo deveria ser assim, é o que a gente chama de reforço positivo na hora de adestrar animal. Né? Você antigamente adestrava animal com a cadeira e o chicote e aprendeu-se que você dando lá a sardinha é muito mais fácil, né? E você resolve ir para esse caminho, segue esse caminho, e aí dentro dessas 3 letras ESG, do nosso cenário hoje no Brasil, qual que você acha que está mais avançado e mais atrasado? Aí vai depender muito da indústria, do setor, mas falando geralmente, assim, bem genericamente, correndo o risco de cometer alguns erros, matriz energética, que é uma preocupação mundial, acho que o Brasil está em vantagem, tá? Porque a nossa matriz energética ela é bastante limpa em comparação à Europa, Estados Unidos e outros países. E a gente tem mais recursos, né? A gente pode explorar várias outras. Né? Tem muita hidrelétrica, a gente tem condições disso. Até acho que para o Brasil não faz tanto sentido a gente falar de hidrelétrica, mas de biocombustíveis, etanol, que é sustentável, renovável, acho que fortalece nosso agro, faz muito sentido para o modelo de business nosso. Você, como promotora, teve que estudar tudo isso, saber tudo isso? Ou já é um assunto de interesse? Como promotora, você já reciclava o seu lixo, já separava? Algumas coisas sim, mas a gente faz um mergulho no mundo corporativo e tem que estudar muito. Tem que estar muito atualizado. Então, eu fui atrás, né? Fui fazer MBA, pós-MBA, eu leio o tempo inteiro. E estudar, né? O tempo inteiro. Então, esse foi o ED ambiental. Esse é de ED ambiental. Agora, o que eu sempre falo, pessoas. Se você não gosta de pessoas, já tem um grande problema. A gente tem que gostar das pessoas. Mas é difícil. O S... nós somos difíceis. Né? O ser humano não foi exatamente um modelo que deu muito certo, né? Mas o S é a matriz, que a gente fala, a matriz de materialidade, que qualquer empresa consegue implementar. Por quê? Desde que seja assim, por exemplo, você fazer uma creche para os seus funcionários. É o S. Você contratar pessoas diversas, seja em razão da raça, gênero, pessoa com deficiência, diversos. Já é. Pagar um salário humanizado, possibilitar crescimento de carreira, tratar os gêneros de forma igualitária, incluir. Isso já é. Então, acho que o S para dentro de casa é muito fácil e todo mundo tem condição de fazer. Agora, o S para fora de casa é criar prosperidade para a comunidade que você está inserido. Então, não basta mais você ser um empresário, gerar emprego, pagar imposto, gerar emprego indireto. Isso é o mínimo. Assim, e que mais? É gerar prosperidade para a comunidade que você está inserido. Ontem, coincidentemente, eu visitei Cacau Show e vi que eles têm uma instituição lá do Cacau Show que atendem 1.400 crianças no contraturno, naquela região de Itupeva, que é uma região bastante... Parte da Bandeirantes. Trabalho lindo, assim. Alguém duvida que as empresas, corporações têm capacidade de transformar o mundo? 1.400 crianças no contraturno. Tem prefeitura que não consegue atender isso. Eu já trabalhei em grandes prefeituras. Então, o pouquinho dessa visão empática, generosa, de querer impactar o outro, é maravilhoso. Aí, para a comunidade coreana, eu sei que nós somos fervorosos, tem muita gente fervorosa na religião, paga dízimo. Lindo trabalho. Acho maravilhoso pagar dízimo, ajudar. Só que também podia fazer para dentro de casa, olhar melhor, remunerar melhor, criar possibilidade de crescer, dar estudo, fortalecer, transformar quem realmente está próximo da gente. Ver isso prosperar. Então, isso é maravilhoso. Tá, eu já entro nessa questão de novo, mas vamos pular para o G, de governança. Esse no Brasil é mais complicado? G, eu gosto de falar de 3 dimensões para explicar, porque não é uma coisa tão comum para todo mundo. Basicamente, empresa é privado, em tese cada um faz o que quiser, mas não é verdade isso. Apesar da empresa ser sua, economia, de capital aberto, fechado, tem série de regras que precisa ser seguida. E quando a empresa se apresenta para o mundo,
A gente fala que é a governança que rege como que cada caixinha vai funcionar, como ela conversa com seus stakeholders, são partes relacionadas, seja consumidor, funcionário, cadeia de suprimentos, acionistas e todos os investidores. Então, existem 3 níveis de governança. Uma é a estrutural, que é criar conselho, comitê fiscal, ter o CEO, CFO, jurídico, cada uma das caixinhas e engrenagens, como funciona a estrutura de uma empresa. Segunda é a questão de statement, como ela se apresenta. Então, essa parte de anunciar. Posicionamento. Como que a minha empresa funciona? Assim, assado. E tem umas regras várias quando é o mercado, quando a empresa tem capital aberto, listado na bolsa, porque você está pegando o dinheiro do público, né? Então, tem regras para ser seguidas. E a terceira via que eu gosto de falar, que é o da materialidade, é a governança verdadeira, de como ela fala que é e como ela se pratica. Então, essa congruência lógica do que é declarado, que é a estrutura funcionando verdadeiramente. Então, baseado na transparência, ética, né? Baseado na prestação de contas. Basicamente isso. Então, na verdade, a ordem dessa sigla, o G deveria vir primeiro, né? Muita gente fala, né? Muita gente fala que deveria primeiro vir o outro E na frente. Porque a primeira sustentabilidade é econômica, financeira, ninguém duvida disso. Era aí que eu ia chegar, porque o meu pensamento é, é muito fácil para a Cacau Show, empresa milionária, fazer isso. E para a gente ter um pequeno comércio que está suando para pagar boleto, como que a gente tem tempo para se preocupar com tudo isso? Acho que as mudanças são pequenas, você não precisa querer abraçar o mundo, né? Então, para empresas de pequeno e médio porte, que também em algum momento vai ter que se encaixar, porque o que os grandes investidores, bancos estão exigindo até é a cadeia inteira ter essa coerência de ESG. Não adianta eu falar assim, eu sou carbono zero, né? Estou com emissão em dia, só que eu não olho para a cadeia. Então, 3 escopos, né, que tem que ser olhado. Própria, o que faz com a eletricidade, toda a cadeia como terceiro escopo. Isso em algum momento vai vir. Isso está mais forte na pecuária, no agro, porque a Europa não compra mais se você não tem uma cadeia sustentável. Tá. Mas a gente está falando da sustentabilidade, a primeira de tudo que é subentendido é a econômica financeira. Porque nada disso se faz se a empresa não se paga. Tá. Por exemplo, a Europa não compra mais uma carne que ela acha que não está sendo criada de forma sustentável. De florestas invadidas. Mas ela está disposta a pagar o preço que se... Está pagando. Ela está pagando o preço. Hoje isso daí já dá para falar que não é uma desculpa esse viés só econômico. Daqui a pouco não vende mais se você não tiver essa cadeia bem comprovada de que você está sendo sustentável, né? Existe uma regra, um senso comum em relação, dentro desse ESG, em relação a uma licença paternidade? Eu tô fugindo totalmente do assunto, mas quando a gente começa a falar assim, de pequenas mudanças e tal, e principalmente na parte social, eu tenho uma tese que às vezes eu tenho vergonha de falar porque alguns amigos meus ficam um pouco bravos, mas de que talvez eu acho que o mundo ficaria melhor se existisse uma licença paternidade igual à maternidade. Porque se o pai tem o mesmo tempo de direito de ficar em casa que a mulher, as pessoas já deixam de julgar na hora de contratar. Não vou contratar ela porque é mulher, porque quando vai ficar grávida, vai ficar um tempo sem vir. O mesmo acontece com o homem. O homem é até pior, porque ele pode ter mais de um filho aí com outras mulheres ao mesmo tempo. A mulher só vai ter um filho de cada vez, né? E você fazendo um homem ficar em casa nesses primeiros meses, né, do filho, dividindo essa tarefa, eu tenho um lado meio idealista que eu acho que não tem como o pai não se apegar tanto ao filho ou à filha, né, a ponto de se dedicar mais, de entender mais as dificuldades da mãe na hora de criar, né? E eu acho que no Brasil, hoje, ainda por lei, são só 5 dias, se eu não me engano, e algumas empresas estão começando a ceder um pouco mais, 1 mês, 2 meses, mas ainda não se é alguma coisa parecida. Não, mas está aumentando, né? Tá. Assim, direito à parentalidade, né? Hoje em dia
Tá mais do que comprovado. Com maior razão, o pai precisa estar em contato com o neonatal, né? Recém-nascido. Porque a mãe já tem uma coisa Os seus umbilical, vínculos, os vínculos, né? E o pai precisa criar esse pai vínculo. precisa... Nasce um pai ali, né? E uma mãe ali que precisa da ajuda do pai. Então, eu acho que é uma tendência. Já tem vários lugares, né? Acho que no serviço público já tem 20 dias de licença. É muito pouco ainda. Ainda é pouco, mas já é um progresso. Então, é isso que eu tô falando. Mas você acha que as pessoas, assim... eu falei alguma coisa nova para você agora em relação aos benefícios que traria uma licença maternidade? Não acho. Já se discutem. Já é uma tendência. Já se discutem isso. Tá, então... Porque eu acho que é uma pequena mudança, né? Que nem você falou aqui na empresa. Interna, porque hoje você pode dar essa licença paternidade, aqui não é exigida. O direito que a pessoa tem acho que são 5 dias. Repartições públicas acho que está indo para 1 mês. Né? E tem empresas que dão 2, 3 meses também para o homem, né? Mas eu fico imaginando meus amigos que têm confecções, que têm empreendimentos. Não, pelo amor de Deus, agora, se os homens também começam a ter licença, como é que eu vou... Como é que a coisa vai andar aqui, né? Porque é o custo, a gente não tem esse dinheiro para poder bancar isso também. Um dos maiores motivos de não contratação da mulher é exatamente na idade fértil, né? E aí você acaba dando uma desigualdade muito grande em relação a homem e mulher no mercado de trabalho por conta dessa questão. Veja o ponto que a gente está falando. De tudo que a gente está tocando, a gente está falando do humano. A gente está cada vez mais querendo ser humano. Então, assim, um pai antigamente via o filho nascer e saía para trabalhar. Você que experimentou a paternidade, você sabe quanto isso machuca no sentido de querer estar junto. Então, a gente está num progresso, num caminho evolutivo de nos tornarmos mais humanos. Vai acontecer com todas as classes. Infelizmente, não é assim, né? Ninguém é inocente a ponto de achar. Mas acho que isso tem que reverberar a partir do momento do que está preparado para conseguir ir descendo, cascateando na sociedade. E de uma certa... num olhar otimista, é bom de que tem empresas já fazendo isso sem a necessidade do Estado exigir isso, né? Sim. De uma certa forma, então... É uma transformação mais orgânica, talvez, né? Talvez na hora que o Estado falar que precisa, a grande maioria já está fazendo, as pessoas já podem estar podendo escolher onde vai trabalhar de acordo com os benefícios que vai receber. Quase tudo da agenda ESG, ESG, é voluntário. Então, as empresas adotam porque vê valor. Tá. Porque isso é valorizado Entendi. a longo prazo. Então, assim, não tem nada... muito assim, vindo falar isso é obrigatório no porrete, tem que fazer. São movimentos voluntários de empresas que já atingiram maturidade e que sabem que adotando essas métricas, esse modelo de negócio agrega valor a longo prazo, traz prosperidade. Você quer nada melhor do que consumidores com dinheiro bem instruídos? Então, esse é um ciclo virtuoso que se pretende fazer. É fácil? É prontidão? Não. É um longo caminho a trilhar, como eu te disse. Minha vontade é de quebrar essa bolha. Essa bolha precisa ser quebrada. Vamos falar disso, muito longe ainda. Então, quando uma empresa procura você para ter essas consultoria, mentoria, para saber por onde vai, é porque ela já está disposta a ouvir e mudar, né? E aí já é um caminho mais fácil, né? Tem como fazer um approach, chegar numa empresa que você enxerga que, nossa, eles estão muito longe disso, eles estão precisando enxergar um pouco, e você tomar iniciativa para chegar e falar com eles? Isso é possível? Hoje tem vários movimentos, né? Desde o Pacto Global, que é o braço da União, da ONU, até movimentos de empresas que se juntam para exatamente despertar essa consciência que tem que ser de cima para baixo, né? De topo para baixo. Então, conselheiros, comitê, conselho consultivo, o C-Level, né? Que é CEO, CFO, da vida. Eles passam por essa transformação. E grandes auditorias, os Big Four, McKinsey, grandes consultoras têm feito estudos que mostram que 80% dos CEOs já estão cientes de que é uma agenda que veio para ficar. Quando o maior CEO, né, do maior fundo, que é BlackRock, que é o Larry Fink, vem e fala dessa agenda consistentemente, é porque assim, a força do capital também está enxergando
Que ou é isso, ou o mundo vai acabar. Assim, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, né? Essas alterações extremas de chuva. A gente enfrentou chuva no litoral norte com mortes, né? É o mundo clamando, assim. Ou a gente muda, ou não vai ter. Tem um chamado do ponto do não retorno. Point of no return. Está muito próximo. É um assunto que já não é mais uma moda, uma tendência, já é... Quem não tá sabendo ou nunca ouviu falar já tá muito atrás, muito desatualizado, na verdade, então. Mas eu sinto que as pessoas estão ouvindo e não estão entendendo. Ainda? Porque era para se alarmar e eu não vejo as pessoas alarmadas. Tá, então a gente precisa botar mais medo nas pessoas. Mas é realidade mesmo, não é nem questão de medo. O medo é o noticiário, né? E é só você ligar a chave de que, tudo isso tá acontecendo por um motivo. Está cada vez mais próximo. E o muito do injusto historicamente, as pessoas que menos contribuíram para a emissão de gases de efeito estufa, que as populações mais carentes, né, por óbvio, consomem menos, produzem menos lixo, não viajam de avião, não viajam de carro, são as mais afetadas, que é tal da injustiça climática. Então, a quem paga a conta no final. A gente, né, no nosso lar, protegido, quatro paredes, né, aqui realmente é difícil de sentir. Mas os países estão submergindo, os povos ribeirinhos estão sofrendo, estão perdendo seus pertences e está muito próximo, assim. Ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai perder o planeta Terra. E uma coisa que eu gosto muito de falar, quando a gente está com febre, 1 grau, 1,5 graus, a gente fica transtornado, não consegue trabalhar. Planeta, 1,5 graus é a mesma coisa, o planeta está transtornado, tá? Aumentando demasiadamente a temperatura do planeta. A gente tem aqui o nosso clube de membros, tá? Então a gente tem as pessoas que pagam por mês R$20 para poder ter acesso aos nossos bastidores, saber antecipadamente quem vem e também poder mandar pergunta. E aí a gente botou lá, né, com quem a gente iria conversar hoje, a gente recebeu algumas perguntas. A Adriana, ela perguntou assim, por que acabou escolhendo direito e depois para virar promotora? A gente acabou já conversando um pouco sobre isso, mas ela mandou a observação dela assim, porque a dúvida dela em relação a essa pergunta é mais por causa assim do cenário. Então ela até mandou um parabéns pela coragem, né, de estar num meio que ela imagina ser muito machista, difícil e tal, e se destacar e seguir. Quer complementar mais ou menos alguma coisa em relação a essa escolha do direito? Foi, quando 17 anos, na hora de prestar vestibular, 18 anos, já era isso? Era isso, né? Era isso mesmo que a gente já abordou. Acho que faltou falar do sair, né? O sair, acho que também causa muita curiosidade, eu sou muito questionada, é que a vida é agora, né? O que me prendia no Ministério Público, 16 anos que eu já vivi, que eu vivi bem, graças a Deus, eu tinha mais uns 30, 40 anos para frente. E eu queria fazer alguma coisa diferente, experimentar o diferente, impactar de outra forma na linha preventiva mesmo, não mais repressiva, demandante, enxugando talvez o gelo, correndo atrás de um bandido que, sei lá, sabe Deus onde está. Seria educando. Seria educando, previamente, de uma forma proativa, agregando. Porque muita gente também erra por falta de informação, né? E a vida é agora. Assim, eu não ia me prender à aposentadoria integral, do que vem, do que não vem, do poder, do status. Eu posso atravessar a rua e morrer atropelada. Vou ficar esperando uma aposentadoria. Então, isso me deu muita coragem, uma força interna minha de saber que eu faço boas escolhas e que a fome não passa nesse mundo, né? A gente se vira, a gente faz as coisas e tem que enfrentar, tem que fazer. Não dá para passar uma vida com vontade, de estar num lugar querendo estar em outro. A gente não fica por inteiro. No começo, quando você prestou direito, a ideia era ser juiz. Pensei muito em ser juíza, né? E só que no 5º ano da faculdade, o concurso do MP já estava aberto, né? Até tive que colar grau antecipadamente, tive ajuda para isso. E foi indo, assim. Com 3 meses de formada, passei na primeira fase, com 5 meses na segunda fase, com 6 meses de formada eu já estava aprovada no concurso. É um caminho um pouco parecido, é um caminho contrário, aliás, do juiz Sangue, porque ele queria ser promotor e acabou virando juiz. Mas olha que sapiência, ele é o juiz perfeito. Quem conhece, ele é o sereno, ele é o que escuta. Eu não, eu sou essa pessoa intensa. Aí a pergunta da Hannah. O que te motiva a continuar fazendo o que faz? Essa fonte de motivação mudou ao longo dos anos ou sempre foi a mesma?
E qual a sua recomendação para pessoas que têm dificuldade para se manter motivado? Então, mais ou menos um pouco o que você falou agora, né? De querer pensar o agora, não saber como vai ser amanhã, mas como botar isso em prática e ficar sempre motivada, porque uma coisa parecida que a gente teve com vários convidados aqui é de pouco antes de começar a se acomodar, já buscar uma mudança, né? E como que fazer? Eu sou totalmente contrário, eu não vejo a hora de poder, é isso que eu queria, agora eu vou ficar com calma, eu vou estabilizar. Acho que um pouco é da personalidade de cada um e a gente tem que saber, se conhecer. Então, eu sugiro todo mundo a fazer terapia, buscar autoconhecimento, porque isso... a gente, às vezes, olha os modelos, as pessoas bem-sucedidas, quer ser como aquilo, mas, de repente, não funciona para você, né? Então, primeiro de tudo, é autoconhecimento. Tá. Saber o que faz sentido para você, o que funciona para você. Eu tenho uma chama interna minha, que é minha. Eu não sei nem dizer de onde vem. Eu sempre fui assim. Então, manter isso aceso, às vezes as pessoas pensam que todo dia eu acordo super motivada, vamos lá salvar o mundo. Gente, não é assim também. De alguma forma, nós fomos educados a enxergar felicidade no excesso e infelicidade na escassez. E nem tudo é 880. Eu também fui muito assim por muito tempo. E hoje eu aprendi que tem um nível de satisfação. E tá tudo ok. A felicidade, a euforia ou tristeza, não tem que buscar nos extremos. Eu acho que é isso que talvez as pessoas falam, que acham que todo dia tem que acordar motivada para correr 20 quilômetros. E achar que esse estímulo é externo. Esse estímulo é interno. Essa chama de você ter essa crença alavancadora de que você tem que agregar, tem que perseguir, é sua interna, que você alimenta através do alto valor. Daí eu trago aqui um pouco do que eu falo, um pouco na minha mentoria, que é o modelo educacional errada, antiquada, obsoleta, por qual a gente passou, pelo menos eu acho que a gente na nossa idade. Eu tenho 43 anos e eu fui educada num pilar cognitivo. Então, aprender a fazer as coisas. Matemática, ciência, geografia, exatas. Fui pouco incentivada a aprender a empreender, a fazer, a executar, que é um outro pilar de aprendizado. E muito menos os outros dois pilares, que o terceiro pilar é o aprender a ser, que é autoestima, autovalor, autoconhecimento. A gente não foi ensinado. E o quarto pilar, que é aprender a se relacionar, que é a inteligência emocional. A gente também não foi ensinado a como se relacionar com os outros. Eu acho que o modelo de educação mudou muito. As crianças, filhos das minhas amigas, eu vejo que mudou muito, mas a nossa geração, a geração Y, não aprendeu. Então, precisa o tempo inteiro alguém tá falando assim, você é bom, você é aquilo, frases motivacionais do Instagram. Hoje não tem, se quiser ficar na cama, fique na cama. Hoje não tem frase motivacional. Não dá pra gente esperar que o mundo externo te estimule. Minha maior musa sou eu mesma. Minha maior motivação sou eu mesma, essa crença de que eu preciso continuar a ser a melhor versão de mim. E hoje em dia o pessoal fala muito do conceito do lifelong learning, né? Lifelong learning, de estudo contínuo pro resto da vida. Eu viro e falo assim, gente, mas o Confúcio falava isso no século, sei lá quando, de quando é o confucionismo? Educação e trabalho, são dois pilares do confucionismo que é muito forte nos coreanos, né? Então eu falo assim, gente, estou falando disso como uma coisa revolucionária. Eu tenho isso dentro de mim que a gente tem que estudar a vida inteira, desde que eu nasci. Então acho que é um pouco da cultura também. Alguma dica para você, para a pessoa conseguir buscar esse autoconhecimento, de saber quem eu sou, e estar satisfeito, entender meus limites? Com certeza. Daí vai. Todos nós aqui tomamos banho, escovamos dentes, passamos perfume, lavamos nossas roupas para nos apresentarmos bem, o asseio pessoal. Quantos de nós limpamos a nossa mente? E como que se limpa a mente? Meditação. Meditação. Não precisa fazer muito, gente. Comece com 1 minuto, depois com 2, 3, 4, 5 minutos por dia, basta. Mas você parece tão energética assim, você consegue parar e meditar? Exatamente por isso. A gente precisa ouvir. Meditação, uma outra coisa que eu faço, para mim funciona muito. Yoga, que é uma forma de meditação. Ou qualquer outro tipo de meditação que você consiga se conectar com o divino, com o espiritual, com a religião que seja. A gente precisa entender que o espírito precede o corpo. A gente não é um ser só aqui, agora. A gente tá tendo trocas, tem aura, tem um monte de coisa envolvida. Então,
prestar atenção nisso. É parar, então, e parar, respirar. E ouvir, e mentalizar coisas boas. A Hannah mandou mais uma pergunta, mas acho que a gente já falou bastante sobre isso também, mas ser mulher na área em que atua impacta ou já impactou a sua carreira de alguma maneira? Acho que principalmente nesse mundo, acho que tem muita diferença de ser mulher no mundo ESG e na promotoria? Ser mulher não é fácil, gente. Somos metade do mundo, todo mundo tem uma mãe, mas ainda não entendeu. Então, eu vivo um mundo muito masculino. O mundo ESG também? É mundo corporativo, né? Corporativo, porque parece que eu falo do mundo de ESG, de novo, parece papo de abraçar a árvore da floresta amazônica, papo sindicalista. Não é modelo de negócio. Então, eu faço consultoria para as empresas ganharem mais dinheiro. Apesar do discurso não parecer isso, é fazer ganhar mais dinheiro fazendo bem a longo prazo. É importante falar a longo prazo, não vai ganhar agora. Vai ser resiliente a longo prazo. Então, é um mundo muito masculino. Principalmente quanto maior a sua senioridade, naturalmente você tem mais idade e é um mundo mais masculino. Porque geralmente são muitos engenheiros, administradores, pessoal do mundo financeiro, que bem ou mal foi dito que é o mundo masculino. Então mais pessoas optam, né? Tá mudando muito, mas ainda várias reuniões que eu participo são bandos de homens e eu. O que não me intimida de forma alguma. Acho que você acaba intimidando mais, você é mais promotora, né? Acho que isso nunca vou deixar de ser, no bom sentido. Mas a gente também tem que saber exercer a feminilidade. Todos nós carregamos dentro de nós o masculino e o feminino. Bem ou mal, eu acho que usei muito masculino por ser uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. Estrangeira, uma defensiva. Imigrante, promotora, enfim. A vida me forjou de um jeito que eu sou uma pessoa muito forte, de couro muito grosso. Então, assim, eu busco no feminino a minha força. E vários homens devem buscar também. O mundo corporativo hoje exige isso. Então, quando se busca diversidade no conselho, diversidade no C-level, no gênero, no que diz do gênero, é porque por muito tempo tiraram esse lado o feminino desse meio. E não funciona. O mundo é o yang, tudo. É o escuro com o claro, né? É a mistura disso que dá certo, que nos torna mais inteligentes. Então, eu amo dizer a seguinte frase, né? 2 cabeças pensam melhor do que uma. Eu falei, essa frase precisa ser revisitada. 2 cabeças diferentes pensam melhor. Tá. Então, é isso que a gente precisa buscar. Ou seja, não é também só botar uma mulher para falar que tem mulher no Tem mulher mais homem que qualquer homem. E ao mesmo tempo também não ouvir, né? É botar lá só para poder botar... Formal, né? Bater cotas, né? Digamos isso. assim. Aquela vez que você foi para a Coreia pelo FLC, foi a primeira vez. Isso. Mas você ficou só o tempo do FLC, depois voltou? Porque eu vi no LinkedIn lá que teve uma vez que você ficou bastante tempo, acho que 7 meses. Aquilo foi a primeira vez que eu voltei para a Coreia, 22 anos depois que eu saí do país. E a partir daí abriu portas, né? A partir de lá eu me conectei com promotores de justiça da Austrália, dos Estados Unidos, Canadá, China. Descendentes de coreanos. Descendentes de coreanos. Tem uma comunidade enorme que eu adoro. E depois eu recebi um convite do Ministério da Justiça da Coreia do Sul para passar uma temporada com os promotores de justiça de lá. Então, fiquei 7 meses. É como se fosse um intercâmbio. Foi um intercâmbio, eu fui como visiting scholar, então dava aula, também assisti aula. Foi maravilhoso também, porque eu sempre queria saber... Em coreano? Em coreano. Eu sempre quis saber o que eu teria sido se eu tivesse ficado na Coreia. Teria sido promotora? Não sei se eu teria sido... promotora, mas voltar já como promotora de justiça trouxe um alto valor, foi assim uma recompensa, foi muito gostoso assim. A gente assiste as séries coreanas e passa a impressão de que o promotor é uma extensão, cargo acima de um policial na Coreia. Sim. É parecido aqui no Brasil ou não? Não. No Brasil, o Ministério Público é um órgão constitucional que não está em nenhum dos 3 poderes. Não está no Legislativo, Judiciário e no Executivo. Tá. Então, tem uma independência funcional, tá? Na Coreia do Sul, faz parte do braço do Executivo vinculado ao Ministério da Justiça. E, de fato, o promotor de justiça tem uma certa superioridade em relação aos delegados. Né? Então, tem uma ingerência maior. Apesar de serem instituições separadas, sem vinculação administrativa, na prática, tem isso.
que é um pouco o que os delegados no Brasil não gostam, porque o promotor pede certas diligências, ou o promotor tem poder investigativo, que a PEC tentou tirar. Enfim, tem similaridades, mas sistemicamente são diversos. Mas na Coreia o promotor tem bastante poder investigativo. Tem bastante poder investigativo, que também é questionado. É lá? Lá também. O que você acha disso? Você acha que ele tem que ter isso ou deve deixar para a polícia e o promotor faz a outra parte? Para casos corriqueiros do dia a dia, não vejo por que promotor de justiça ter que ir investigar. Mas se tem uma corrupção policial ou uma corrupção de um político que mexe com as estruturas, Tá. a Coreia, apesar de ter uma ingerência maior, ainda o promotor é mais independente que um policial. No Brasil, com maior razão, porque tem vitaliciedade, inamobilidade, coisas que o delegado de polícia não tem. Então, assim, hoje você investigando o governador e amanhã de Pará, ou lá onde Judas perdeu a bota. Promotor, não. Ele pode sofrer as pressões que de fato sofre, mas ele tem as garantias constitucionais, que não é para o promotor, é para manter a isenção dele, a independência, para ele poder descobrir a verdade e combater os maus que são feitos. Aí, conversando com os colegas de lá, parece ter uma vida mais fácil ou mais difícil que os promotores aqui? Não, é difícil. Aliás, assim, é muito similar. Apesar do desenho estrutural institucional ser diferente, parecia que eu conversava com meus colegas daqui. Porque a base é civil law, né? Direito civil lá e aqui. Eles tentam migrar para um modelo meio norte-americano, do common law, estão tentando colocar júri em algumas coisas, querem fazer um sistema meio misto, até em questão de concurso público, eles mudaram algumas coisas, mas a base é muito parecida com o direito brasileiro. O preconceito que se cria na minha cabeça é que eles não durariam muito tempo aqui, tipo, de que o Brasil não é para amadores e que eles não... Aqui tem muito crime vermelho de sangue que eles não estão acostumados, né? Lá, a grande base ruim, assim, da sociedade é estelionato. Tá. Estelionato um contra o outro, assim, é absurdo. Super sofisticado. E conseguiu, se sentiu em casa nesse tempo lá? Foram 7 meses, eu acho, né? Falar que me senti em casa não é verdade, assim, não foi fácil. Deu pra perceber que tava muito mais brasileira do que coreana? Totalmente, totalmente. Não foi fácil, né? O coreano jurídico é muito difícil, né? Aí você para pra pensar assim, você vai lá conversar com o procurador super, né? O terceiro da linha. Agora eu quero explicar o duplo grau de jurisdição. Aí você para pra pensar, não sei falar esse negócio. Agora vamos falar assim, o interesse recursal. Não sei falar esse coreano. Então, eu tive que reaprender, né? Já reaprendi, já desaprendi de novo. Mas foi uma adaptação, não foi fácil. Mas aí nesse tempo você estava como se fosse de licença aqui? Aqui eu fui como de licença. Eu saí daqui... eu recebi uma licença especial para representar o Ministério Público mesmo. Entendi. Bom, os nossos membros, além de poder mandar perguntas, e eles também podem mandar anúncios classificados, né? Então, a gente tem nossos classificados Pali. Eu vou ler 2 anúncios que a gente tem aqui. E são 2 produtos que, por coincidência, eu gosto muito. A Hannah mandou assim. Você cansou de sempre ir para os mesmos restaurantes? Quer explorar a cidade através da culinária e ainda por cima quer economizar? O Guia Umami veio para resolver seus problemas e ajudar o seu bolso. O guia tem mais de R$ 1.500 em descontos em restaurantes coreanos, chineses, japoneses e tailandeses. Te interessou? Entre no site da guiaumami.com.br para saber mais. A gente até já fez um episódio com o pessoal do Guia Umami. Ele é um guia que ele indica restaurantes e os restaurantes que eles indicam têm promoção. Aí você leva o guia lá, eles dão um carimbinho e aí você ganha a promoção. E indo nesse mesmo lado da comida, tem um anúncio do Choa Bakery. Experimente o nosso kwabegi, o bolinho de chuva ou cueca virada coreana. Além do sabor clássico, temos também a versão com gergelim, cornflakes e também com chapsar, a farinha de arroz glutinoso que deixa o bolinho chorgi. E para quem tem o seu Guia Umami e já utilizou seu cupom promocional, uma boa notícia. A promoção do Guia Umami no Choa Bakery de compre 2 pães e ganhe um expresso pode ser repetida. Sempre que for lá e comprar 2 pães, ganhe um expresso. Atenção, essa promoção só é válida no Choa Bakery enquanto valer o Guia Umami.
Inclusive, o pessoal do Choa Bakery mandou aqui presente pra você. Tem com a Begui aí, porque tava me dando água na boca você falando. Eu vou ser mal educado, eu vou abrir os presentes aqui para o pessoal poder ver. Olha que lindo. Tem o pão de forma tipá. Esse pão de forma aqui, ele é o pão ideal para fazer o toast coreano. Não, os coreanos têm esse parte de bakery, é maravilhoso. E você não ganhou um com a Begui. Você ganhou 3 com a Begui. O tradicional, o de cornflakes e o de gergelim. Minhas amigas estão de prova de que eu sou alucinada com a Begui. Ah, é? Nossa. E eu achei engraçado, porque a Juliana, dona do Choa Bakery, estava explicando para mim. Tava explicando para mim que o Kabegi existe, assim, várias culturas. Aí que eu parei para pensar, é verdade. Bolinho de chuva, sim, donuts, sim. né? Só que não com chapsar, né? Que é esse arroz gelatinoso que... O do chapsar é uma... Ela falou que o tradicional é farinha de trigo. E eles têm o especial também com chapsar. Gente, o cheiro disso aqui tá incrível. Então é um presente do Choa Bakery para você. Eu vou publicar no meu Instagram, porque meus amigos sempre pedem dicas. O Choa Bakery tem 2 unidades, uma na Silva Pinto e uma na Três Rios, dentro do Tugi, né? Logo que entra. Eu não sabia que tinha esse nome também de cueca virada. Cueca virada, não sabia. E aí eu falei, nossa, faz muito sentido. Faz, né? Porque vocês homens tiram cueca da... Aí, a gente está entrando aqui na parte final do programa. Eu sempre peço para o convidado 3 indicações. A primeira indicação é... A gente já entrou no papo de comida por restaurante e os presentes também do Choa Bakery. Uma das indicações é gastronômica, o que você gosta de comer e aonde dá para comer isso. O tema é comfort food, né? Então, aquelas comida de memória afetiva. A segunda indicação é streaming. O que você assistiu, gosta de assistir, está assistindo agora, ou então aquela série da sua vida. Se possível, conteúdo cultural coreano, ou pode ser também da sua área de atuação, seja ESG, ou seja também na questão da promotoria na justiça. E por último, se te prenderem numa sala de norebá e falarem se você só sai daqui hoje, se você cantar uma música pra gente, que música você cantaria? A gente tem uma playlist no Spotify que se chama Hits do Norebá, e todas as indicações que os convidados estão dando, eu tô botando lá. Legal. E é uma playlist bem eclética. Tem desde Tim Maia, rap coreano, K-pop, tem tudo lá. Legal, então... Pode começar por onde quiser as indicações. Pela comida, né? Óbvio que comfort food pra mim é comida coreana, né? Não tem nem discussão. E... eu amo tteokbokki, que é bolinho de arroz apimentado, comida de rua, sempre gostei. Um lugar que eu amava comer fechou há milhões de anos atrás e nunca mais encontrei tteokbokki igual. Então, eu vou pro segundo... Onde que era o que fechou aqui? Você gostava muito? Acho que era na Guarani, mas há milhões de anos atrás. Tá. Era a melhor que tinha, eu amava. Deu até água na boca, gente. E aí, segunda opção é Seollongtan, que é cozidão de... sopa de ossos, de carne do Padarretip. Do Padarretip, tá. Então, aqui na Três Rios, gente. Na Prates. Na Prates, aliás. Na Prates. Seollongtan do Padarretip, ok. Isso uma ótima daí. indicação. Sopa coreana é o sinônimo de comfort food, né? E ainda desce queimando, bem quente, assim, pra curar, pra suar, comer com kimchi, maravilhoso. Com catugi, principalmente, exatamente. Né? Streaming, eu gostei muito do Tudo é Meu, coreano. Tudo é meu. Tá. Então, é de um bom gosto, de sofisticação e, ao mesmo tempo, as relações de poder entre uma família, as mentiras. É Netflix? Netflix. Tá. Muito, muito, muito bem escrito e de bom gosto. Tá. Sutil. Não é comédia romântica, assim? Não, mais drama? Não, é drama. Tá. E o outro se chama A Lição. Também é de vingança, sanguinolento, trata essa questão do bullying, acho que traz essa questão também de questão social, né? Então, acho que bem interessante e atual. E de música, gente, eu sou uma pessoa desavergonhada, sem vergonha, mas eu não sou muito de cantar, não sou de frequentar norebá, mas se eu tiver que cantar uma música, eu cantaria o My Way, do Frank Sinatra. Só não peça para cantar. O pessoal já vai ficar curioso agora. Então, é isso. Muito obrigado aqui pelo seu tempo, por tanta história boa e por tanto conhecimento. Aqui fica as portas abertas. Pessoal, sigam o perfil, porque a Yun coloca muito conteúdo lá. Ela explica bastante sobre essa questão do mundo ESG. E aí, também fica as portas dos estúdios, câmeras, microfones sempre à disposição que precisar falar sobre qualquer assunto, quiser
trazer novidades, aqui ficam as portas sempre abertas. Parabéns pela iniciativa. Descobri recentemente, fiquei fã, saí vendo meus conterrâneos. Tenho muito orgulho da gente começar a se diversificar, se inserir aqui na comunidade brasileira. Tive orgulho de ver vários episódios. Quero realmente te parabenizar pela iniciativa e agradecer o nosso bate-papo. Obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos novamente na semana que vem. Valeu! E esse foi mais um episódio do KyopoCast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Por favor, deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @KyopoCast, ou mande um e-mail pra gente, kyopocast@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio.